Frank foi uma adolescente judia. Ela tinha mais ou menos 13 anos, quando em Amsterdã, na Holanda, nos Países Baixos, na região da Holanda, ela precisou se esconder do regime nazista. Talvez você conheça essa história, que é muito famosa. A Anne, em 1942, ela se escondeu ali com a sua família, com uma família judia, mais ao norte da Europa, para se livrar dessas aproximações desse regime totalitário, não é? E ela escreveu um diário todos os dias, relatando as suas experiências terríveis, mas também os seus sentimentos, do seu coração, da sua família, de como era viver num prédio antigo, comercial, assim, de escritórios, sendo escondida o tempo inteiro numa porta disfarçada com a sua família. Uma outra família de 4 pessoas, não judia, acolheu essa família e escondeu essa família por 2 anos. Uma família comum, vivendo a sua rotina, resolveu olhar para essa família, a família de Anne, de um jeito acolhedor. Isso a despeito das ameaças que sofriam as pessoas que encobertavam judeus a essa época. Essa família poderia ser denunciada por vizinhos, por exemplo. Poderia ser presa, torturada. Essa família poderia ser literalmente assassinada, porque olhando para um outro, como eles, ainda que de regiões e etnias diferentes, olhava com um olhar de aceitação. Então essa família levava para a família de Anne notícias do mundo exterior, suprimentos, água, comida, porque literalmente eles não podiam sair desse esconderijo. Mas levavam também amizade, um certo nível de relacionamento, para suprir aquilo que essa família tinha como falta. No dia 6 de julho de 44, um mês antes, mais ou menos, do exército nazista descobrir o esconderijo de Anne, porque de fato, alguns meses depois, eles foram mortos num campo de concentração, poucos meses antes da Alemanha ser derrotada na Segunda Guerra Mundial. A polícia nazista encontrou esse esconderijo, porque haviam denúncias anônimas de que ali vivia uma família judia. Eles procuraram muito e não encontraram. Isso um mês antes, mas um mês depois eles encontraram sim. Eu te faço um convite assim, para se colocar agora, não no lugar necessariamente dessa família que estava escondendo, mas a família que estava acobertando Anne e os seus. O seu coração, ao entrar a polícia, muito menos respeitosa do que deveria ser. As ameaças em relação à sua segurança, à sua estabilidade. E um dos dias, no seu diário, Anne escreve o seguinte, abre aspas, imagine que tem que ficar quieto o tempo todo, não pode dar um pio, falar, rir ou tossir alto, nem andar de sapatos. Se alguém tossir, corre o risco de ser descoberto. Teremos que ficar trancafiados, sem fazer barulho, para que ninguém nos ouça. O menor som pode trazer a morte para a nossa porta. Isso é um texto que ela registrou um dia, de uma experiência dela mesma. O menor som pode trazer a morte à nossa porta. Quantos de nós, e o mundo sempre teve esses, vivem com a morte à porta? O mundo é cheio de história dos vulneráveis, dos marginalizados, os que estão à ponta, não estão bem colocados, eles estão nas periferias, excluídos, diminuídos,
E eles têm, de vários modos, a sua segurança ameaçada. A Bíblia fala sobre uma tríade de vulneráveis, muito. O órfão, a viúva e o estrangeiro. Nessa época, a época em que a Bíblia foi escrita, essas três classes de vulneráveis eram ainda mais pessoas que precisavam de cuidado, de auxílio, de acolhimento. Imagina um órfão, desprezado, porque não tinha pai, uma origem, alguém para cuidar. Uma viúva, igualmente, no momento em que a mulher era animalizada, calada, mais do que hoje é, muito mais do que hoje é. Um estrangeiro, imagina só, se hoje a gente tem globalização e acesso à linguagem e à cultura globalizada, imagina numa época como essa, em que em outro país você não conseguiria pedir água para beber e sobreviver. A Bíblia é sobre como Deus cuida de vulneráveis. E eu queria convidar você para olhar mais uma história de vulneráveis. A proposta da nossa nova série de mensagens, que quer chamar sua atenção não só para entender acolhimento, mas para fazer acolhimento, para acolher, é contar histórias reais. Então a gente decidiu, e foi uma decisão didática mesmo, não existe nada de errado, mas a gente decidiu contar histórias bíblicas, narrativas, e não cartas, por exemplo. Você não vai ver textos de cartas de Paulo nessa série de sermões. Mas histórias, no tempo e no espaço, como a história de N, de pessoas que foram ou rejeitadas ou acolhidas. E quais as dinâmicas do acolhimento? Eu quero chamar a sua atenção para uma muito especial e que chama muito a minha atenção. Aquela história que já foi chamada por muitos, inclusive não cristãos, como a mais bela história curta que já existiu, que é a história de Ruth. O livro de Ruth em 4 capítulos. Por que existe Ruth, gente? Entre Juízes e 1 Samuel. Sendo que a história continuaria ali, porque no meio tem algo muito importante, que amarra essas duas histórias, e eu quero te fazer pensar sobre isso a partir dessa ótica do acolhimento. Amém? Não vou pregar num texto e num trecho específico, nós vamos olhar o livro inteiro, então eu vou pedir a sua atenção para isso. Nós temos então no livro de Ruth 3 personagens principais, você lembra? Ruth, Noemi e Boaz. Noemi, uma israelita do povo de Deus. Então ela tinha pedigree, por assim dizer. Ela tinha uma etnia forte, no sentido bíblico, eu estou dizendo. De Belém, olha só, Belém era uma cidade que provavelmente tinha algumas centenas de pessoas, 500 pessoas talvez. A chamada Casa do Pão, porque era uma região muito fértil, cheio de plantações, um lugar onde tinha nutrição, fecundidade. Noemi parte para Moabe. Moabe está do lado leste, depois do Jordão, em Israel, se você tiver um mapa na sua cabeça aí mais ou menos. E lá, ela busca proteção, porque daqui a pouco ela virou também uma vulnerável, porque existe fome em Israel. Ela está passando fome. Tenta transpor essas realidades, que eu vou dizer em torno, ao longo da mensagem inteira, para a nossa realidade, para o nosso cenário contemporâneo. Noemi saiu para uma outra terra em busca de comida, para comer, senão não teria comida para comer. Um outro personagem que aparece é Ruth. Ruth, essa mulher que não é israelita, mas é moabita. Você lembra de Moabe? Dos moabitas. Não era uma galera que Israel nutria uma boa relação, não é? Existiam, então, intensos e históricos debates e guerras até, étnicas, militares, culturais, entre o povo de Israel e o povo de Moabe. Moabe, olha só que bagunça, era um filho da filha de Ló com ele mesmo, né? A filha de Ló se deitou com seu pai e teve Moabe, que foi para essa região
e ali se estabeleceu com o seu povo. Existia, por serem então vizinhos, um grande conflito entre elas. E tem Boaz, mais do meio da história para o final, que era um agricultor israelita rico, um parente distante de Ruth. Então, assim, vamos lá para o primeiro capítulo para a gente olhar para essa história. O primeiro capítulo de Ruth, se você abrir na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, vai começar assim, que é na época dos juízes que houve fome na terra de Israel. Esse é o contexto. Na época dos juízes, se você voltar, inclusive, um versículo anterior, capítulo 21, verso 25, de Juízes, o último versículo de Juízes, vai dizer o seguinte: naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. É nesse ambiente, onde não existe governo, não existe rei em Israel, onde vez após vez o povo tentava erigir para si um líder, e a gente vê isso nos Juízes, existem falhas morais todas as vezes, é nesse ambiente de egoísmo, de autossatisfação, onde cada um fazia o que achava certo, cada cabeça uma sentença, já viu isso? É nesse ambiente, onde a gente tem essa mulher, Noemi, que sai então, e isso é o primeiro capítulo, sai para essa terra de Moabe, ela é uma estrangeira lá, uma outra cultura, um outro povo, uma outra religião. E então nessa época, onde cada um fazia o que lhe era certo, a gente percebe essa dinâmica de fome, estrangeirismo, morte, abalo social. Por que morte? Porque lá, Noemi com Elimeleque, o seu esposo, eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. Lá essa família vai, chega lá, o pai morre primeiro, os filhos se casam, Malom se casa com Ruth, uma jovem moabita, Quilion se casa com Orfa, uma outra mulher moabita, e os 2 morrem também. Imagina essa situação, minha gente. Lê a Bíblia com o pé no chão. Sair para outro lugar, que não tem ninguém, nem amigo, nem família, para buscar o que comer. Chega lá, o seu marido morre, minha irmã. Seus 2 filhos morrem também, você fica sozinha. O que sobra é 2 noras. É uma boa notícia ou não? É uma boa notícia. Que bom que sobrou alguém, né? E o que acontece? Noemi fala, eu vou voltar para Israel, porque de algum modo Deus abençoa Israel com provisão, e agora não existe mais fome na terra, e a gente vai ver que ela fala, voltem para a casa de vocês. Noemi fala, fiquem em Moabe, vocês têm família aqui, vocês perderam os seus maridos. E a essa época o lugar de segurança era a família do pai e da mãe. E elas disseram, nós não vamos, nós vamos te acompanhar. E aí ela bate o pé e diz, vocês vão esperar eu casar lá em Israel? Vocês vão esperar eu ter filho, esses filhos crescerem para casarem com esses filhos? Vão, fiquem. E Orfa, uma das suas noras, fica em Moabe. E a gente não pode julgar a Orfa, né, gente? Tudo bem, ela ficou. Segurança, mas Ruth, que mulher incrível. Ela bate o pé e aí diz aquilo que muitas vezes a gente coloca no convite do casamento, né? Só tem que lembrar que é de uma mulher para outra mulher, não está muito certo isso não. Mas ela diz, onde você for eu vou. O seu Deus vai ser o meu Deus. Olha só o que está acontecendo na cabeça dela. Numa canção profunda de compromisso de uma mulher com outra, 2 vulneráveis, sem destino, sem perspectiva de avanço. E eu vou onde você estiver. E ela diz, como diz para um marido, se ela dissesse, porque ela diz, até que a morte nos separe. É a morte que vai separar nós 2. E assim acaba o capítulo 1. O capítulo 1, então, pinta para nós essa realidade de uma mulher que é viúva, 2, né?
Mas estou falando de Ruth, viúva, estrangeira e pobre, em Israel já agora. A vida de uma viúva, inclusive mesmo em Israel, era uma vida sofrida, gente. E olha que existiam leis de Deus para o cuidado com as viúvas. Eram desprezadas. Desprezadas. Qual é essa situação hoje? Imagine, meus irmãos, imaginem, para a gente partir para o capítulo 2, uma situação parecida. Pessoas que precisam do que comer, elas têm sede, ou pessoas diferentes de nós, porque a vulnerabilidade e o ostracismo, a exclusão do meio onde se vive, pode se manifestar de várias formas, e de formas sutis. Prestem atenção nisso, de como a gente não nutre muitas vezes, para com o outro, um sentimento, e para além disso, uma ação de acolhimento. O desprezo pode se dar com o outro, que aparece na rua, mas pode se dar dentro de casa. Pais podem marginalizar os seus filhos. Existem pais que não querem acolher os filhos que têm, porque eles não querem os filhos que têm, eles querem outros. Porque eles queriam seus filhos se seus filhos correspondessem às suas expectativas. Quais as expectativas dessas mulheres não correspondiam para o status da época? E então, numa situação de nenhuma esperança, mas de uma cumplicidade, essas duas mulheres, nesse tempo, voltam para Belém. Para Belém. E o último versículo do capítulo 1 diz o seguinte: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. E aí o capítulo 2 começa, colocando para a gente o cenário em que essas mulheres voltaram. Ali na altura de abril, maio, o tempo que a gente está vivendo mais ou menos, onde as plantações começavam a ficar prontas para a colheita. Sinal de que talvez alguma esperança poderia aparecer. E aí uma bela coincidência acontece no capítulo 2. Ruth sai para respigar, pegar comida. E literalmente o que ela está fazendo é ir no Ceasa, tentar catar o resto que caiu no chão de verdura. De novo, meus irmãos, a gente precisa pensar como a palavra do Senhor, que é eterna, se aplica a nós. Senão ela não tem valor prático. Essa mulher foi então pedir esmola. Ruth. Mas ela sabia, porque ela sabia em Israel, porque o Deus dela já era o Deus de Israel, que existia uma lei de que, olha que interessante isso, os homens que passavam colhendo as espigas, os feixes de trigo, por exemplo, não podiam pegar do chão o que havia caído. Então a lei de Israel era, que Deus deu, coração de Deus, para diminuir, achatar a desigualdade. Você tem uma propriedade e ela é sua. Sua. Mas você vai colher e o que cair no chão você não abaixa para pegar, deixa. Porque os pobres precisam ter o que comer. E Ruth sabia disso. Ela foi respigar milho, então, nessa plantação, só que de forma coincidente, ou Deus agindo com a sua soberania, ela vai pegar o restante das plantações de um homem chamado Boaz. Boaz. E Boaz, ela vai descobrir depois, era um parente distante de Noemi, a sua sogra. É sogra, né, que fala? Sogra. Eu sempre confundo o genro com sogra, com noro, com genro, com sei lá. Eu sei lá como que é. Sogra, gente. E aí, Boaz, parente distante da Noemi,
observa essa mulher. E aí a gente começa a perceber uma mudança do cenário dessas mulheres. E eu quero chamar a atenção aqui no capítulo 2 para 3 coisas que Boaz faz, inclusive, que eu queria que você guardasse no coração. Elas até rimam. De 3 passos de aproximação de Boaz para com Ruth, que mostram e revelam o seu coração acolhedor. Ele era um homem já velho, rico e influente, como o texto diz. Mas ele faz 3 coisas para com Noemi no capítulo 2. Ele, primeiro, dá atenção, comunicação, ação. Atenção, comunicação e ação. Vamos repetir? Atenção, comunicação e ação. 3 passos que, em progressão, são a aproximação daquele que está marginalizado e deve ser acolhido com amor. Se você olhar no capítulo 2, o versículo 5, o texto diz o seguinte: Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? De longe, ele viu uma moça diferente. Ele percebeu alguém diferente. E aqui, nesse primeiro aspecto da atenção, reside a característica da sensibilidade, meus irmãos. Essa é a primeira questão na nossa acolhida, a quem quer que seja. Dos mais próximos da sua família e amigos, aos mais distantes. Primeiro, é preciso ter atenção para o que está acontecendo, gente. Sensibilidade para o que está ao redor. De outra forma, o Senhor Deus não se aproximaria de nós. Não teria se aproximado. Boaz percebe alguma coisa. Você nota as pessoas que estão perto de você. Pessoa, gente. Toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. Toda. O mais desprezável, o criminoso mais cruel, nele ainda existe um selo da imagem de Deus, ainda que manchado em vários aspectos, como em nós. O que Cristo está fazendo em nós é purificando essa imagem pelo poder de seu Espírito, mas a imagem de Deus está em todas as pessoas. Inclusive, é baseado nisso que a Carta dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU para todas as nações do mundo, existe, é baseada numa herança cristã, monoteísta, de que a pessoa tem um valor intrínseco. A gente percebe pessoas, ou a gente despreza, anula pessoas. Elas estão do nosso lado, mas é como se elas não existissem. O que a Bíblia quer nos lembrar para a nossa sensibilidade e atenção é: se uma pessoa está, um lembrete de que Deus é, também está, porque essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. O quão isso tem um poder de mudar o nosso coração. Mas não só isso, uma segunda coisa, como eu disse, para além de se atentar, Boaz comunica, fala, conversa, se aproxima de Ruth. Capítulo 2, o versículo 8. Disse então Boaz a Ruth, ele se dirige a ela: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. O versículo 12 também. Boaz não só percebe alguém que precisa ser cuidado e acolhido, mas ele fala com essa pessoa. Essa pessoa então tem um valor. Quando Boaz olha no olho de Ruth, ele dá uma lição para nós. Nós precisamos enxergar, mas não só de longe, a gente precisa se aproximar. Não dá para ficar conversando de longe demais. É preciso então de diálogo, que traz ânimo. Ânimo é movimento para alguém. Filme de animação, onde tudo mexe. O diálogo, a comunicação, traz ânimo para aquele que está desprezado. Mas Boaz vai além. E esse é um caminho para nós, como igreja, meus irmãos. Além da atenção e da comunicação, ele age, ele torna concreta a sua ajuda. Ele nota,
Ruth. O versículo 14 diz o seguinte: na hora da refeição, Boaz disse para Ruth: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Ele dá alguma coisa para ela. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu. Aquela viúva que estava com fome, estrangeira. Da atenção mais distante até uma prática próxima, concreta. Ô gente, a boa teologia é uma herança nossa. Saber bem é uma coisa que nós devemos. Mas ninguém come informação quando está com fome. Que tipo de acolhimento nós vamos mostrar? Não é só quem está com fome, lembre-se. Como então pode ser prática a nossa ação para aquele que está desprezado, dentro da nossa casa, no nosso trabalho? Sabe aquele que fica meio distante assim, sem lugar? Aqui na igreja, meus irmãos. Como de não só estarmos atentos, mas falarmos com alguém. O que você precisa. Boaz fez isso. Ele traz para a realidade a sua ajuda e a sua atenção. Ele estava sendo obediente, Boaz. Ele estava sendo obediente a Deus. Então, meus irmãos, a bênção que Deus dá para a gente, para muitos de nós, de estabilidade, da provisão da sua casa, do seu trabalho, você tem saúde, você tem o que comer, você tem como voltar para casa e comer. Tem muita gente que não tem essa perspectiva. Mas se a bênção que Deus nos dá serve só para nós, ela se torna uma maldição para nós. Ela não é bênção de Deus mais. Ela apodrece. Apodrece, viu? Você lembra lá de Israel no Egito, quando o maná caía do céu? Pega para um dia, porque no outro vai ter. Se basta para o seu dia o seu próprio mal, também basta para o seu dia o seu próprio bem. Deus vai dar o de amanhã. Para de juntar e compartilha. Compartilha, e eu não estou falando só de comida, não. Compartilha o que você tem. Você tem um contato para ajudar alguém. Você tem dinheiro. Nunca eu ouvi falar de que faltou para quem é generoso. Nunca. Agora, para quem fica amarrando, falta. Atenção, comunicação, ação. Um movimento de aproximação daqueles que precisam de acolhimento. E aí a gente chega ao capítulo 3 e 4. Porque depois dessa notícia, Ruth chega até Noemi de volta e fala: eu encontrei Boaz. Boaz, seu parente distante. E Noemi tem uma ideia. Ele é nosso resgatador. O que é isso, gente? Existia um costume cultural em Israel de que o parente mais próximo da vítima que morreu precisava resgatar os bens da família e as esposas, as mulheres da família. Era o redentor. Então, se Noemi e Ruth tiveram seus maridos, perderam seus maridos, o parente mais próximo deveria então comprar as posses, se casar com elas, para que o nome do falecido continue na descendência. Era um jeito também de não deixar pessoas pobres, cada vez mais pobres, e aí terem muitos ricos e muitos pobres. Era um jeito de atenuar essas diferenças. Vontade de Deus. E aí Noemi fala para Ruth: então você vai agora, tira essa roupa de escrava, de tristeza, de estrangeiro, de pobre, põe uma roupa bonita, toma um banho, põe um perfume, e vai, durante a noite, se deitar do lado de Boaz, aos seus pés. Essa era uma forma da moça dizer para um resgatador que queria ser resgatada. E o texto não dá indícios de que aqui exista uma conotação sensualizada, sexual da coisa. E é isso que Ruth faz. Durante a noite ela se apronta, escondendo para ninguém notar. Depois que Boaz sai de um dia de colheita,
deita aos seus pés, descobre os pés dele, ele se assusta e ela conversa com ele. Eis aqui a tua serva, me resgate, porque você é o meu resgatador. Que frase, hein? Me resgate, porque você é o meu resgatador. E aí, uma notícia ruim acontece. Porque Boaz vai lembrar a Ruth que tem um parente mais próximo do que ele, para resgatá-la. Que tem prioridade na fila. E ele diz, então durma aqui do meu lado, e amanhã de manhã a gente resolve isso. E foi o que aconteceu, ele saiu de manhã logo cedo, às portas da cidade, onde esse tipo de coisa era tratada, tipo a pracinha que tem hoje em dia, onde tudo acontece, a fofoca corre, todo mundo fala asneira. Lá no começo da cidade, aos portões da cidade, Boaz chega lá, chama 10 testemunhas, e essa pessoa que não tem nome, esse outro parente mais próximo, me diz, eis aqui Ruth, Noemi, são suas parentes, resgate elas. E ele fala, resgato. E aí se você leu pela primeira vez a história, você fica triste aqui, né? Ele fala, eu compro de volta as terras de Elimeleque, o marido de Noemi, de volta. E aí, Boaz vai lembrar ele, se você vai resgatar, então, você lembra que você também tem que resgatar a Ruth. E aí ele dá um passo atrás. Porque resgatar Ruth era arriscado demais. Ela era uma viúva moabita, estrangeira, pobre. E é nesse contexto onde Boaz, à porta da cidade, está tentando resolver de forma legal e obediente o impasse, é que a gente descobre que o acolhimento, meus irmãos, pode ser arriscado. Pode ser arriscado. Enquanto a gente nutre, então, em nós, um espírito acolhedor, e eu sei, e a Bíblia sabe, do quanto é complexo num mundo como o nosso, dar o braço para as pessoas, para aquele que tem uma religião diferente da nossa, para aquele que a gente marginaliza não porque é estrangeiro, mas porque vota num candidato diferente do que a gente votou. Para alguém que não tem a sua sexualidade resolvida do jeito que você tem a sua. É complexo. É arriscado. Boaz, o resgatador, mata no peito e diz, eu vou resgatar Ruth também. Também. Às custas da minha reputação, como um homem reconhecido em Belém, em Israel. Como aquela família da Anne, lá na Holanda. Acolher, preste atenção nisso, meus irmãos, isso é um princípio. Acolher envolve riscos. Riscos. A gente vai precisar se comprometer com tempo, com atenção, com dinheiro. E Deus nos serve essa opção. E eu falo isso com temor no meu coração, pregando isso para mim mesmo. Porque é verdade, meus irmãos, é verdade. Com o tanto de problema que cada um tem aqui, nós queremos lidar só com o nosso. E está bom demais. Mas o que Deus tem nos chamado para esticar o nosso coração, até que a gente se pareça mais com Ele? A sua casa é para quem? O seu carro é para quem? Para quem é a sua atenção? O seu ouvido? A gente precisa dar nome para as pessoas. Quem nós vamos acolher? Quem? Qual o nome dessa pessoa? Qual é a história dela? Como a gente está falando da história de Ruth. De onde ela veio? No que ela acredita? Como a gente vai ajudar essa pessoa? Ou Deus só está salvando, meus irmãos, gente
igual a gente. Quem são as pessoas que Deus vai trazer aos seus pés e pelo Evangelho vai transformar elas? E trazer aqui para o nosso meio, quem são, meus irmãos? Se não pessoas que precisam serem ajudadas, serem ensinadas. Quem precisa de acolhimento, gente? É o marginalizado. É o sujo. É o diferente. E eu estou falando de evangelho. Eu não estou falando de nenhuma outra ideologia contrária ao evangelho. Nós não precisamos disso. O evangelho calibra o nosso coração. E então, Boaz acolhe essa mulher e essa família. Ele não discrimina Ruth. E aí ele tem o seu futuro mudado. O final dessa história curta de Ruth é uma genealogia. Porque você sabe, os próximos capítulos e livros do Antigo Testamento vão falar principalmente sobre a figura de Davi, o rei Davi. E o texto, no final de Ruth, vai dizer como Davi ganhou um bisavô. Davi é bisneto de uma moabita, que era marginalizada, que era apagada. Ele é bisneto de Ruth e de Boaz. Boaz, o resgatador. Eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé é o pai do rei Davi, que recebe a promessa do próprio Deus, de que no seu trono, seu filho se assentaria para sempre. Quem nós somos, gente, nessa história? Nós somos Boaz, nós somos Ruth. Nós somos Ruth. O nosso Boaz nos alcançou. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. E a gente pode dizer como texto: veja, Ele é o nosso parente. Ele é o nosso resgatador. O Senhor Jesus, o verdadeiro filho de Davi, como Ele mesmo se chamava, o verdadeiro bisneto de Boaz, o Senhor Jesus, é o nosso resgatador. E vivendo na sua glória e majestade, Ele olha para nós com atenção, mas não basta para Deus do céu nos ver, Ele se aproxima de nós. Não basta para Deus perdoar os nossos pecados, Ele quer uma amizade com a gente. Ele conversa com a gente em oração, na sua palavra e nós em oração. E Ele prova com ação que de fato Ele nos acolheu. Ele se entrega por nós e se torna o nosso verdadeiro resgatador, o redentor da nossa vida inteira. O Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E aquele cenário de morte, com morte do marido, do marido das filhas, vira no final de Ruth um cenário de vida, com filhos nascendo na velhice. Filhos e filhos que dariam origem a Davi, e a dinastia que para sempre se assenta no trono, na pessoa do Senhor Jesus. Deus então, meus irmãos, para nós terminarmos essa reflexão, quer usar gente de carne e osso para transformar as realidades da nossa sociedade. Se Deus não pode contar com a igreja dele, meus irmãos, com quem Ele vai contar? Se a pessoa que é diferente da gente, que causa no nosso coração um amargo assim, ó, não pode ser acolhida aqui onde ela vai ser. Onde ela vai ser? Os movimentos identitários
que estão aí clamando de forma muito errada por aceitação e identidade, entre eles mesmos, eles se desprezam. Sua opinião muda daqui a acolá. Como as pessoas que Deus quer salvar, gente pecadora e necessitada, vai encontrar um lugar, um ambiente de acolhimento, se não na igreja luz? Ou nós não vamos querer esse tipo de desafio? Nosso desafio é ficar correndo para... Esse é o bom desafio que Deus tem apresentado para nós esse ano. Qual luta nós vamos lutar? Correr atrás dos nossos próprios opiniões, desejos, preferências? Ou nós vamos virar a cara para quem de fato precisa? Porque Deus já tem abençoado a gente demais. Se você percebe depois, você pode ler durante a semana, o nome de Deus não aparece quase nada no livro de Ruth. A ideia é que Deus está agindo através das pessoas, de Noemi, de Ruth, de quem são aqueles que colhem nas plantações, e de Boaz de forma majestosa. Agora, o nosso exemplo não é Boaz, é aquele para quem Boaz aponta, o verdadeiro Boaz, o Senhor Jesus. Pense, meu irmão, então, quais são os nomes, de forma concreta, quais são as pessoas, quais são as histórias, onde Deus quer levar a gente, que tipo de experiência Deus quer dar para você contar depois. Você acha que a sua vida com Ele tem sido medíocre em experiências? Seja mais sensível. Deus está falando e gente para ser acolhida e recebida não falta. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos notou, meus irmãos. Deus notou a gente. Quando a gente era inimigo dEle. Inimigo dEle. E em Jesus, Ele nos acolheu para sempre e definitivamente. A Anne Frank, aquela menina judia, escreveu, já ao final daquela estadia, naquela casa, o seguinte, como uma experiência sua, abre aspas, nunca sabemos quando os nazistas podem chegar e descobrir o nosso esconderijo. É uma existência tensa e cheia de incertezas, como é a vida de tanta gente. Às vezes me pergunto como essas pessoas que nos ajudam, aquela família que acolheu eles, conseguem suportar essa pressão. Eles arriscam as suas vidas por nós, todos os dias. Eu me sinto grata e culpada ao mesmo tempo. Grata pela sua generosidade e coragem, mas também culpada por colocá-los em perigo. Espero que um dia essa guerra termine e possamos todos viver sem medo novamente. Essa é uma de suas últimas palavras conhecidas. Espero que essa guerra termine. Essa guerra vai terminar. Ela vai terminar. Nós temos a certeza e podemos confiar que ela vai terminar. Mas até lá, enquanto nós vivermos rodeados por tanta gente que precisa, e talvez quem precisa seja nós mesmos, quem precise. Até lá, o que nós vamos fazer é, pela graça do nosso resgatador Jesus, tentar abrir janelas, pequenos espaços, onde essas pessoas marginalizadas possam perceber e experimentar que nem que seja um pouco da realidade da vida com o Senhor Jesus, de paz, de segurança, de aceitação. E depois, meus irmãos, depois nós vamos tratar dos problemas delas. Primeiro nós vamos acolher. Que essa seja a nossa vontade nessa noite. Amém? Amém. Vamos orar.